Meus queridos irmãos, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão a partir do que nos diz a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Vamos meditar nesta palavra, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Esta é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso, os colossenses. É uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos crentes, cristãos de Colossos. Portanto, também é uma carta de Paulo para nós, que nos recomenda que devemos aproveitar o tempo. Algumas versões vão dizer remindo o tempo. Nós vamos traduzir aqui para aproveitar o tempo, né? Vamos utilizar esse termo, aproveitar o tempo. Sejam sábios, é o versículo 5 que diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Quem são os de fora? Os não cristãos, os que ainda não entregaram sua vida para Jesus, os que ainda não conhecem, não entendem os mistérios de Jesus, são esses mesmos. Só que muitas vezes esses que chamamos de fora são os que estão tão próximos de nós. São os da nossa casa, são os da nossa família, são os do nosso trabalho, são os do nosso convívio diário. De uma certa forma, eles são os de fora, apesar de tão perto, de tão próximos. Mas Paulo diz que devemos ser sábios no procedimento. E quantas vezes nós não somos sábios, irmãos? Infelizmente isso acontece, né? Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você também. E nós não o fazemos, né? Nós não agimos assim de forma tola, intencionalmente, muito pelo contrário, né? A intenção é muito boa, é fazer com que as pessoas percebam que estão seguindo um caminho errado, que estão procedendo de forma errada, que estão crendo de forma errada. Nós queremos para essas pessoas que estão próximas de nós, mesmo estando de fora, mas que estão tão próximas de nós, nós queremos o melhor para essas pessoas. Nós queremos que elas também desfrutem de tudo isso que nós estamos desfrutando, de toda esta realidade que agora nós conhecemos, de toda esta nova vida, essa novidade de vida. Nós queremos isso para os nossos queridos familiares, amigos. Só que muitas vezes não somos sábios, como Paulo recomenda aqui que devemos ser no nosso procedimento. Falamos o que não é necessário fazer, procedemos de forma errada, nos colocamos numa posição que não deveríamos estar, nos achar mais especiais do que os outros, mais dignos que os outros, religiosos demais, santos demais para estar próximos dos outros, ter comunhão com os outros. Ah, meus irmãos, nós temos muito que aprender. Aprender com Jesus, aprender com os ensinamentos de Paulo aqui na sua carta aos Colossenses. Sejamos sábios no nosso procedimento com os de fora. Como vamos ganhar os de fora? Como vamos pescar homens? Se nós, ao lançar a isca, fazemos de forma tão abrupta, tão truculenta, tão insensata, tão insensível, nós precisamos ser sábios no nosso procedimento, deixar-nos ser guiados pelo Espírito Santo para lançar a isca e aí então pescar, trazê-los para nosso meio, para que eles não sejam mais considerados os de fora. Pense aí, reflita aí, alguém da sua casa, da sua família, seu irmão, seus pais, seus filhos, gente que você gostaria ver desfrutando de uma vida com o Senhor, ver servindo ao Senhor, para que você possa, enfim, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você, na hora de lançar a isca, faz uma bagunça, espanta, né? Inclusive na pescaria, quando você lança a isca, se você faz de forma abrupta, você espanta os peixes. Não tem como você pescar. Tem que ser de forma correta, sábia, oportuna.
No versículo 6, Paulo diz: o seu falar seja sempre agradável. E quantas vezes, irmãos, alguns crentes chegam a ser desagradáveis. Desagradáveis, difíceis de se estar próximo, perto, até para nós mesmos. Imagine para aqueles que são de fora, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem do que o crente está falando, o quão eles são desagradáveis às vezes. Isso tira toda e qualquer possibilidade de você levar essas pessoas para Cristo. Você está espantando, você não está sendo sábio. Seja agradável, sábio, temperado com sal, para que saibam. Nós devemos ser temperados como sal, com sal, para que saibamos como responder a cada um. Você entende isso, meu irmão? Quantas e quantas vezes nos feriados, nas comemorações de virada de ano, nós estamos ali reunidos com a nossa família. Nem todos eles conhecem a palavra do Senhor, nem todos eles conhecem o plano de redenção do Senhor. E nós perdemos a oportunidade, porque não agimos de forma sábia, sensata, com amor. Não somos sábios no nosso procedimento com os de fora. Aproveite o tempo. Esteja remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, todas as oportunidades para pregar a palavra do Senhor, mesmo quando você não cita nenhum versículo, mesmo quando você não aponta o seu dedo, você prega a palavra do Senhor com o seu procedimento. Quanto pregamos quando amamos, irmãos? Quanto mais amamos as pessoas, quanto mais misericordiosos somos, quanto mais cheios de compaixão somos, mais estamos pregando a palavra do Senhor. Pense nisso em nome de Jesus, que o Senhor lhe dê outras oportunidades, muitas e muitas outras oportunidades, até de refazer um erro, de reparar um erro, de mostrar à pessoa que ela é importante para você e para o Senhor. Amém? Pense nisso. É importante que oremos a respeito disso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento agradecendo ao Senhor por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui, meditando à luz da Tua Palavra. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nos conceda outras oportunidades de nos reunirmos com os que são de fora, Pai, para que só assim, então, possamos ter a oportunidade de lançar a isca para pescar homens, trazer homens para dentro do barco, trazer homens para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para sermos corretos no nosso proceder, no nosso falar, ao responder e muitas vezes ao também não responder. Que tudo seja a oportunidade para estar pregando o Teu Evangelho, que liberta, transforma, salva. Em nome de Jesus. Amém.